Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Ao meu lado aqui meu amigo Ricardo Goldner, que veio para o Canadá com uma bolsa de atleta para jogar e estudar na Mount Royal University, aqui da cidade de Calgary, em Alberta. Ele deixou a família lá no Brasil, veio na frente aqui conquistar para depois trazer. Já chegou aqui a esposa dele e o filhinho, ele vai contar essa história pra gente. A Mount Royal é antiga, né? De Bastante. 1910, Ela né? é de 1910. Tem 15, 16 mil alunos Por volta de 15 aqui. mil, acho que subiu um pouquinho. A gente está crescendo também. Mas desde 2009 ela passou de college e virou university. Então, focada mais em bachelors. E vamos fazer um tour aí? Vamos. Tem bastante coisa para ver? Ixi, tem coisa demais, bom demais. Será que a gente em um dia consegue ver tudo? Acho difícil. Rapaz, senta com a história, é bom. Então bora lá. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Ricardo, conta pra gente aqui, da onde você é no Brasil, o que você fazia por lá, sua família? Certo. Então, eu sou de Brasília, natural de Brasília, da capital. Tenho 28 anos, então não sou mais tão jovem quanto o pessoal. Mas tenho 28 anos, casado, filho. E vim para cá depois de passar uma experiência nos Estados Unidos. Tá. Eu fiz college nos Estados Unidos, então peguei meu Associate's Degree em Exercise Science. E numa transferência natural, ao invés de continuar nos Estados Unidos, logo após que eu descobri que eu ia ser pai, eu optei por vir ao Canadá. Ah, legal. E no Brasil, você começou na sua carreira futebol, né? Eu jogo futebol desde que eu tinha 4 anos de idade. Então são mais de 20 anos aí jogando no Brasil. Tive uma experiência em futebol de base, tive experiência com futsal, tive experiência com futebol de campo. Então, experiência sempre joguei. Certo. E só que nunca pude jogar e estudar no Brasil, né? Porque é uma realidade que não existe, infelizmente. Então, surgiu essa oportunidade nos Estados Unidos. E eu passei meus 2 anos, adorei. E por alguns pontos, por questão de elegibilidade, por questão de qualidade de vida, conversando com a minha família, eu optei por vir para cá. Quando você foi para os Estados Unidos, você já estava com a Manu? Já estava com a Manu, minha esposa. Isso. Para caso não saiba, Manu, minha esposa. Manu, o nome do filho? O nome é o Joaquim. Joaquim, bonitinho demais, gente. Tá, e voltando um pouquinho no Brasil, você saiu com que idade? Lá no Brasil, você foi para os Estados Unidos com que idade? E para que lugar dos Estados Unidos? Eu saí em 2018. 5 anos atrás, eu estava com 23. 22 para 23. Passei 2 anos lá e culminou o Covid, né? Infelizmente. Verdade. Então me formei. E lá também era bolsa? Lá também era bolsa. Lá eu tive também bolsa atleta. Especialista em bolsa. A gente tá indo aqui que eu quero. Acabei de ver aqui um Cougar, gente. Nosso mascote, né? Nosso mascote é o Cougar. Chega aí, então se você liga. vai ver aqui principalmente aqui no nosso Rec Center, que é a casa do Athletics. Vai estar sempre o nosso Cougar aqui. Caraca, imagina encontrar um desse aí, é o leão das montanhas, né? Eles chamam aqui também, né, cara? Olha o tamanho. Será que tá em escala 1 para 1? Tomara que não, tomara que seja menor na vida real, porque, cara, não tem zero chance com um bicho desse. Olha só que legal. E aqui é a entrada para quando a gente tem os jogos, né, de basquete, jogos de vôlei. Vamos lá dar uma aqui é a entrada. Ali. Isso. Só mostrar aqui. Então, fica fechada durante a semana, mas aqui geralmente que a gente entra, a gente vai poder dar uma olhada no ginásio ali, porque hoje tem jogo de vôlei. Ah, tem jogo de vôlei. Feminino e masculino. Cara, e o que fez vocês decidirem em vir para o Canadá? Principalmente a questão familiar de Calgary, porque eu gosto de falar que Calgary, ela tem a dinâmica, tem essa dinâmica, né, de uma grande metrópole, de uma cidade grande, mas ela também aconchega, sabe? Ela tem
esse sentimento acolhedor de uma comunidade pequena. Um arzinho de pacato, né? Isso, Mesmo sendo exatamente. grande, né? Então, Tem 1,3 milhões de habitantes aqui em Calgary. isso. E recebi algumas propostas quando eu fui me transferir de algumas cidades dos Estados Unidos, de outras cidades também daqui do Canadá. Só que o fato de ter meu filho, querer que eles viessem comigo, eles não tinham ido para os Estados Unidos? Não tinham ido para os Estados Unidos. Cara, tu é um herói, hein? Nossa, nem me fale. Mas isso pesou bastante. E quando eu recebi a resposta da Mount Royal... Eu vou até perguntar como que foi o processo para encontrar as bolsas, né? Que eu acho que isso que deve trazer... Vamos descer aqui? Vamos descer. Vamos descer. Que isso que deve surgir... Só deixar essa galerinha na frente. Isso que deve surgir muita dúvida, né? Eu imagino que tem aí bastante seguidor que gosta de jogar, que pensa que joga, que é jogador, que é atleta, ou os pais também que estão investindo na carreira de atleta dos filhos, que querem entender se existe essa possibilidade. Porque eu, particularmente, eu já escutei muitas vezes sobre os Estados Unidos e poucas vezes, talvez você é a segunda pessoa que eu conheço aqui que veio com bolsa para ser atleta aqui. Então me fala um pouquinho dessa busca, como que originou aí? Sim, os Estados Unidos, acredito que até pela maior disponibilidade, tem mais opções, né, de faculdades lá nos Estados Unidos que contam com bolsa esportiva. Então, e queira ou não, os Estados Unidos naturalmente é mais conhecido que o Canadá, né, vamos dizer assim. Então, os olhos se voltam mesmo realmente. Você que dá a direção, eu vou te seguir aqui. Vamos lá, a gente pode conhecer lá dentro então, também. Vamos. Mas só para terminar meu papo. A linha de raciocínio. Isso. Eu tenho amigos que vieram para cá antes de mim. Enquanto eu fui para os Estados Unidos, eles vieram para o Canadá. Vamos ter que sair daqui, porque senão essa música vai dar direitos autorais no meu vídeo. Não. Só um pouquinho mais longe da caixinha de som aqui. E aí? Então eu, em contato com eles, uma coisa que conta muito para a parte esportiva, atlética, chama elegibilidade. Então, para você ter status de estudante atleta, nos Estados Unidos você só pode ter 4 anos fazendo isso, e no Canadá você tem 5. Então seria uma oportunidade de estender, de eu ter mais tempo. Vamos voltar ali naquele cantinho ali, só para a galerinha. Era uma oportunidade de eu conseguir estender e ter 1 ano a mais de bolsa para eu conseguir estudar e finalizar meu bachelor's. Certo. Que sempre foi uma ideia para mim. Sempre foi Lá, que curso que você fez nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos eu fiz Exercise Science, então ciência do exercício. Você completou? Completei 2 anos. 2 anos lá. Então eu naturalmente teria mais 2 anos para jogar nos Estados Unidos, enquanto aqui no Canadá eu tive 3. Tenho 3. Então você terminou os 2 anos. Lá foi uma bolsa de 100%? Foi integral? Lá foi integral. Lá foi bolsa integral. Entendi. E tinha moradia estudantil, tudo? Aí eu, como atleta e internacional, eu era obrigado a morar na faculdade, morar nos dorms e ter o plano de alimentação da faculdade. Dorms são os dormitórios. Isso, os dormitórios, perdão. Isso, eu morava dentro da faculdade e tinha o plano alimentar da própria faculdade. Aí você então não pegou esses 2 anos seria quase um PGWP, né? Praticamente. Pós-graduation aí, tá? Isso. Então você acabou nem utilizando lá. Você não, já começou a pesquisar por aqui. Aí eu joguei por lá os 2 anos, então matei esses 2 anos de elegibilidade. Isso, eu matei esses 2 anos de elegibilidade. Então eu teria mais 2 para jogar nos Estados Unidos. Ou vindo para o Canadá eu teria mais 3. Então tenho mais 3 anos para jogar nos Estados Unidos. A sua bolsa daqui tem a ver com a bolsa dos Estados Unidos? Não tem. Não tem? Não. Porque lá é uma instituição lá é uma instituição diferente. E aqui é como se fosse um processo novo. Aqui aí você começou a procurar outra bolsa. Aí eu comecei a procurar outra bolsa. Então, como é que funciona o processo, assim, basicamente, ou resumidamente? A gente procura os treinadores, a gente vai nas páginas do Athletics das faculdades, procura o contato dos treinadores e a gente mesmo entra em contato, manda um e-mail. Oi, tudo bom? Meu nome é Ricardo, meu nome é X, eu tenho tantos anos, alguns aspectos físicos, peso tal, minha altura é tal, jogo em tal posição, meus atributos fortes são esses, gostaria de uma oportunidade na sua universidade, no seu programa e tal. Que legal, e envia um vídeo. Geralmente, se a pessoa não consegue vir aqui para fazer um tryout ou passar uma semana de testes, algumas semanas, você consegue mandar um highlight vídeo, que foi o que eu fiz. Então, eu fiz o meu vídeo das 2 temporadas lá nos Estados Unidos, mandei para cá, chamou a atenção
do olheiro daqui, do treinador. Podemos colocar um trechinho desse vídeo enquanto a gente conversa aqui? Vamos, manda, tá no YouTube também. Vamos, manda. Depois eu coloco uns trechinhos pra gente ver. Ser julgado aí pela comunidade. Mas aí aí ele me mandou. Vai que já tem um outro olheiro, já chamou. Já pensou? Olha aí. Pois é. E aí, mas daí ele gostou. Aí ele gostou. Você fez isso com muitas universidades pelo Fiz Canadá isso com muitas todo. universidades. Isso. 1, 2, 10, 20. Eu entrei no U-Sports, que é a liga universitária daqui, a divisão 1 da liga. De Alberta ou nível do Canadá, federal? Canadá. Tá. Mandei para que eu via dos rankings. Aí recebi resposta de 3 universidades daqui. E graças a Deus, a Montreal essa daqui deu tudo certo. E aí você mandou o vídeo e como que foi os próximos passos? Os próximos passos. Foi muita conversa, muita negociação com o treinador. Como que era a bolsa aqui também? Da bolsa aqui. Então, o que a Montreal faz para... Caso vocês não sabem, o preço para o estudante internacional é diferente do preço do estudante doméstico. Eu bem sei disso. Né? Nós sabemos disso. 3 vezes mais. 3 para 4 vezes mais, né? Então, por exemplo, aqui, on average, só o tuition. Tuition é só as despesas de faculdade, vamos dizer assim, de aulas e taxas. Dependendo do curso, se você fizer um full course, que é de 4 a 5 aulas por semestre, você paga só de tuition por volta de $20 mil, 20 mil a 25 mil dólares. Isso na universidade? Isso aqui na Montreal. No bachelor, isso, bacharelado. No bacharelado aqui. Já caro, o estudante, já o estudante doméstico... Vocês acham aí que Bow Valley é caro? Aí, ó, tá vendo? Já o doméstico, ele paga por volta de 6 a 8, vamos botar assim. Então, o que acontece com a minha bolsa, com o meu tipo de bolsa? Eu vim para cá com uma coisa chamada International Waiver. International Waiver, eu pago como se fosse um estudante doméstico. Tá. Então, eu tenho a possibilidade de aplicar para o banco de scholarships e awards, que são as bolsas naturais para estudantes. E a própria liga universitária, ela oferece bolsas também. Então, assim, eu tenho esse International Waiver que tira, sei lá, $20 mil do que eu tenho que pagar, 20, 25 mil. E essa é a bolsa, porque já é uma baita diferença. Só para ter ideia, o meu curso na Bow Valley, até ano passado, ele custava uns $33 mil. Para o aluno internacional. Isso. O doméstico, 11. O curso inteiro. O curso inteiro, as 20 matérias. Aí os 60 créditos. Esse valor de 20, 25 é por ano. Então, imagina, 4 anos. Nossa. Aí você joga aí... A universidade é mais pesada. Para 80, 90 mil o curso inteiro. Então, é um pouco puxado. Reduziu bastante. Reduzir bastante. Então, eu sou bem grato, assim, consigo... Claro que eu conversei com minha família, conversei com minha esposa. Se era algo que a gente poderia arcar. Fora, assim, gasto de moradia, de alimentação e tudo mais, que também, né, a gente tem que levar em questão. Com certeza, com certeza. Você, então, explicou como que você comprovou suas habilidades, tudo. Só te cortar um pouquinho, só antes da gente passar para a pergunta, eu só queria mostrar aqui que aqui a gente já está no Rec Center, que é o centro de recreação da nossa faculdade. A gente tem uma parede de escalada. Sensacional. Isso aqui é aberto para qualquer estudante, tá? Qualquer estudante, qualquer atleta. Então, só mostrando. Cara, aí. E é um baita de um paredão. É um paredão bem legal. Deixa eu ver, só daqui. Você já subiu esse paredão aí? Eu ainda não. Eu não tive tempo para ir. Eu acho que eu tô com um pouquinho de vergonha. Vai ser feio, vai ser terrível. Aí a gente, vamos lá. Aí aqui a gente tem umas quadras de squash pra gente brincar também. Olha que legal. O pessoal gosta bastante. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui relacionada ao esporte. Como que o Canadá enxerga o esporte? É diferente do Brasil? Tem mais investimento? Tem bastante, eu diria. Porque aqui, até pelo curso que eu faço, eu estou me fazendo bacharelado em Physical Literacy, que é o nome do curso. Para a gente traduzindo, é alfabetização física. Então, lida muito com a parte da educação física, mas também vê um pouco de reabilitação. Então, mas vamos botar como educação física. Eles veem muita importância no esporte como desenvolvedor do ser humano, vamos botar assim. Certo. É isso aqui, o ginásio que está preparado para o vôlei de hoje. A nossa torcida fica lá do lado direito e a dos oponentes fica desse lado. Quem que são os oponentes hoje? Hoje
Nossa, acho que são os Bobcats, que eu não lembro qual que é. Mas, Viu? Quem que é o maior rival aqui? são os Dinos, né? São a Universidade de Calgary. É Crouch Classic. Tem a rivalidade, tipo o Derby, lá em Campinas tem o Derby, É, Ponte isso. Guarani. Pessoal, tem até um vídeo meu com o Bernardo lá na Universidade de Calgary, depois vocês vão assistir lá para vocês conhecerem muito bem lá também. Baita de uma estrutura, muito legal. Ele, inclusive, tá de camiseta do Dino. Aí, tá vendo? O meu eu tenho que andar com essa aqui só para meus treinos, meu tudo. Já tava treinando hoje, então. Muito legal. Mas para lá não tem muita coisa. Lá é o nosso locker, nossa fisioterapia, um pouquinho. Aí a gente pode vir para cá. Então o Canadá investe em esporte. O Canadá investe bastante, principalmente as faculdades e high schools. Porque eles veem essa importância como desenvolvedor do caráter da pessoa. Tá. Então, e não somente a parte física, mas a parte psicomotora, a parte psicológica, a parte mental, a parte emocional. Que interessante. Então, é bem desenvolvido aqui, sim. Aqui tem a academia principal, nossa, aberta para o público, então quem quiser. Olha só. Aqui também. E é boa, hein? É enorme. Bem legal. Cara, que maravilhoso isso. Você vê a estrutura de uma faculdade, né? Eu acho que eu gosto de comentar que até em muitos times profissionais a gente não consegue uma estrutura dessa. Não puxando bola para Mount Shore, mas talvez um pouco. Mas eu sou apaixonado por aqui. E como eu sou atleta, tenho que prestar serviços à universidade, eu passo muito tempo aqui, né? É isso que eu ia perguntar aqui. Não, mas tem mais uma pergunta. Vamos lá. Muito diferente do Brasil, em termos de investimento no esporte. Responde essa, depois eu tenho mais uma. Isso, de investimento, principalmente na questão educacional, de você poder aliar os estudos com o esporte. Então, principalmente. Vamos dar uma volta olímpica aqui? Aqui é a parte superior, né? Tá indo nessa direção ou voltando? Tem ordem? Tem ordem, hoje é para cá. Lá. Isso. Aqui a gente está na parte superior, que é a de cardio, né? Olha então tem só uma track. Maravilhoso, cara. Adoro isso aqui. Tem as partes de bicicleta, tem uns equipamentos. Fazendo tour aqui, né? Geralmente eu trabalhava aqui, né? Aí eu volto a fazer esses tours também com novos clientes. Você chegou a estudar também educação física no Brasil? Não. No Brasil eu sou formado em arquitetura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu tenho bacharel em arquitetura no Brasil. Olha só que interessante. Aí aqui eu vim seguir minha paixão, que é o esporte. Você estava falando em relação ao Brasil, aqui então investe muito mais. Ao meu ver, sim, bem mais. Até porque até você vê atletas olímpicos e tal, você vê a dificuldade que é de preparação e tudo mais. Então aqui... E a estrutura, onde você vai estruturar? Aqui essa estrutura maravilhosa. Na universidade lá também, gigante. Sim. O clube que eu treino, que é o MNP Community Center, ele é gigantesco e ele também é para treinamento de 14 modalidades olímpicas. Então treina lá galera olímpica mesmo. Esgrima também, nem sei se chama esgrima. Questão de facilities, várias de estrutura é gigantesca, é muito bom. E falam que Calgary ainda está para trás de outras cidades canadenses. Olha só, caramba. Pois é. E o futebol? Como que os canadenses veem o futebol? O futebol não é o esporte principal ainda. Eu sou orgulhoso em dizer ainda. Mas aqui principalmente o hockey, né? Certo. E acho que tá brigando ali um pouco com o basquete, porque a gente tem o Toronto Raptors. Então, tem agora uma nova equipe aqui em Calgary, né? De basquete. Não ouvi falar. Eu e o Xande, a gente tava descobrindo lá, mandamos um e-mail pros caras lá, já a gente vai vir trazer umas notícias aí. Legal. Uns investimentos aí, estão fazendo uma equipe aqui. Vamos ver se vai pegar. Vai ser bom. Mas o futebol ainda está crescendo muito. Por quê? O que acontece? Devido aos últimos resultados que o Canadá teve, por exemplo, nas últimas Olimpíadas, o Canadá foi medalha de ouro no futebol feminino. E na última Copa eles estiveram na Copa. Então tá mais em ascensão, tá mais na cabeça do povo, vamos dizer assim. Certo. Então tá crescendo bastante esse interesse, tanto das famílias, né, em geral. O Canadá West Canadá West. Futebol, não é? Não, esse é a nossa liga. Porque a U Sports, que é a liga que a gente joga, ela é dividida em Canada West e Canada East. A nossa conferência é o Canada West. Então, voltando, o futebol tá crescendo bastante. Crescendo bastante. Tem bastante coisa. Tem. E você está trabalhando também aqui na universidade. Como que é a rotina? O que você faz? Eu trabalhava na universidade. Eu trabalhava aqui no Rec Center.
Era bem tranquilo, era trabalhar na recepção, tomava conta da academia, era um serviço bem tranquilo, conversava com as pessoas, então o inglês melhorou bastante ali também. E hoje eu trabalho como treinador de futebol, como soccer coach, em uma equipe daqui chama Calgary West Football Club. Ah, legal. De que idade? Jovens, adolescentes? Então, eu tenho atletas de 4 anos até 17 anos. Uau. Então eu tô em todos os lugares. E bom porque não sou eu só o brasileiro lá. Acho que você conhece Diogo. Conhece Diogo, tem o Eduardo também que trabalha comigo. Diogo, jogador profissional no Brasil. Foi jogador profissional. Acho que no Goiás? Ele tava nessa região. Ele me falou o time também que ele tava, mas eu esqueci. Mas tem essa né, facilidade, essa coisa boa aí. Da comunicação, Da comunicação. Cara, me conta um pouquinho da trajetória de você treinando como atleta aqui, né? Porque relacionado à bolsa. Sim. E você sofreu uma lesão. Sofri uma lesão. Pois é, essa dark side of my path. Mas, pois é, eu cheguei em 2021, em setembro, sozinho, né, por conta do Covid. Cara, eu lembro certinho quando você mandou a primeira mensagem no meu Instagram. Contou a tua história e tal, a gente conversou um pouco. Aí ele chegou, encontrei com você lá na igreja, lá na Church Tree. Isso mesmo. Você lembra? Lembro, nossa, eu lembro demais. E assim, eu cheguei em setembro, né, só para não me perco na linha. Na minha primeira semana aqui, eu sozinho, morando numa shared house. Então eu aluguei um quarto para mim, por volta de $600, $700. Tá. Vim sozinho por quê? Porque nem eu nunca estive no Canadá, não sabia como Calgary funcionava, não só tinha ideia por conta dos vídeos, mas... Os vídeos do canal ajudou? Pô, demais. A Manu mesmo mandava vídeo toda hora. Olha isso aqui, olha que legal, olha que legal. Aí na mesma semana vocês aparecem lá na igreja. Eu falei, amor, eu só mandei que amor, você não acredita quem tá aqui. Eu falei, Hoje eu tenho amizade também com a Manu também. Vi ela esses dias no aniversário. Foi do Enzo, aliás. Isso. Aí vim, comecei a sessão de treinamentos, estava em período de pré-temporada, treinando praticamente todos os dias. E nessa liga do Canadá West? Isso, na liga do Canadá West. Tá. E sofrendo bastante. Sofrendo bastante. A primeira semana foi terrível, até eu achar a comunidade brasileira, começar a ter a oportunidade de me conectar com a igreja, com a Church Tree, com todo mundo, foi bem difícil. Tá. E foi na minha primeira semana. O primeiro final de semana eu consegui entrar em contato, que foi a festa lá do Brasil. Ah, legal. E lá eu consegui me conectar com o pessoal, foi uma ajuda tremenda. E até então, consegui porque quando sobreviver. O psicológico tá bem... É só, se você quiser vir aqui rapidinho, que é a última coisa. Aí tem essa cave também, que é uma paredinha menor. Escalada. Ela é mais livre, não precisa de tantos equipamentos. Aqui a gente tem outra multi-purpose room, que é uma academiazinha menorzinha, mas tem outros equipamentos. Muito bom. E aqui a gente tem outro ginásio. Aí ele é aberto para os estudantes também. E é dividido, tem outro lado também. Tem lá pro outro lado. Que às vezes as equipes utilizam, às vezes não. Às vezes... E praticamente isso. E nossos campos ficam lá para trás. Né? Mas a gente dá uma rodadinha por fora. Nos prédios que não são relacionados à parte esportiva, para a gente ter uma ideia também. E aí você foi jogando, participou do campeonato... Deu tempo. O que aconteceu comigo? Eu atrasei muito por conta do visto. Então a pré-temporada do nosso time começou 2 meses antes de eu chegar. Tá. Então eu tive que correr bastante atrás, e tal. E sofri com algumas lesões durante. Então não consegui, não tive tempo hábil para poder estar junto, mas treinando todo dia, fazendo o meu trabalho e tudo mais. Esse ano... Então, ano passado eu voltei para o Brasil e em janeiro trouxe o pessoal comigo. Trouxe Manu e Joga. A lesão já tinha acontecido? Ou aconteceu não tinha acontecido. Tá. Era lesão muscular, coisas de jogador. Tá, coisas chatinhas. Mas, aí beleza, aí voltei para o Brasil, passei um tempo lá com a família, viemos em janeiro, dia 26 de janeiro. Viemos todo mundo. Certo. E aí? Daí, era período off-season, né? Você ficou quanto tempo sem eles aqui?
Eu passei de setembro até dezembro. Então, setembro, outubro, novembro, 4 meses. 4 meses. Nossa, sem Que filho pareceram pequeno. 4 décadas. Cara, mas... a Bruna foi pro Brasil, ficou 40 dias lá. Eu fiquei em depressão aqui, cara. Pedi até Nossa, é licença muito na Home difícil. Depot, porque eu fiquei malzão. Nossa, muito difícil, foi muito complicado mesmo. E assim, queira ou não, a língua é um pouco complicado. Você não consegue se expressar, sabe? Vamos pra baixo aqui. Vamos para baixo. Porque aqui o que a gente está entrando por baixo aqui, rodeado de sala, rodeado de office. Tudo relacionado ao esporte aqui ainda. Aqui já começa a passar a ser sala de aula. Ah, Aqui tem alguns offices aham. né, comuns da faculdade. E aqui já tem aulas, já tem sala de aula, já tem laboratório. Agora são 3h14 da tarde, de uma sexta-feira. Não tem nada. Já não Sexta-feira tem nada. é bem morto aqui. É. Aqui a Mount Royal tá com uma parceria com uma high school. Ah, tá. Parece que a high school tá fazendo tá uma obra ou algo do tipo. Certo. E eles utilizam o espaço aqui da Mount Royal. Então eles ficam nesse laboratório aqui, geralmente. Legal. Aqui tudo é sala, tem tudo office, tem um anfiteatro aqui nessa sala que eu tenho, é Jenkins Theater, tá tendo aula lá dentro. Então, Uns armarinhos aqui, igualzinho de filme, igualzinho né, de filme. Sempre tem aquelas Sabe brigas aqui, né? sabe o The Last of Us? A Sei, série? Claro. Foi gravada aqui. É mesmo? Foi. Aí, pessoal, vocês estão vendo partes do set de filmagem do The Last of Us. É isso mesmo. Ano passado tinha lugar que a gente não podia entrar porque tava rolando as filmagens. Nossa. Mas ainda não sei qual episódio que vai rolar, então... Temos um cafezinho do povo aqui, nosso. Cadê? Ah, que pena que tá fechado, hein? Tá fechado. Aqui, ó, café do povo aqui, gente. Ali, Ó. bom demais. Bom demais, hein? Meu almoço mesmo foi hoje aí. Foi aqui? Foi. Vocês estão vendo, não tem só doce, tem salgado, tem lanche, Tá tem vendo? sanduíche, é bom pra caramba. Aí... Você trouxe a Manu, então, Trouxe Manu e cá estamos. e a lesão. E a lesão. Aí, período off-season, né, que fazendo frio a gente não consegue treinar no campo de fora. Então a gente treina nas bubbles, ao redor da cidade. Ah, vocês vão até aqueles lugares? Vamos. Já mostrei lá nos stories, aliás, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, porque eu mostro, tá perdendo, não tá? Porque eu mostro a cidade aí todinha. E, cara, tem umas redomas, grandonas, assim, toda feita de lona branquinha. Isso. Tem com quadra de futebol, com campo de futebol. É gigante. Campo de Tem futebol com quadra de americano, tênis. quadra Esses de dias eu vi uma tênis. com quadra de tênis, tinha 4. Aí tem a de futebol americano também. Quer dizer, futebol canadense. Você fala que futebol americano, aqui eles ficam bravos. Só muda que um é em jarda, o outro é em metros, quase só praticamente, né? A lojinha. Tem uma lojinha aqui nossa. Esse é o principal hallway da faculdade. Ó, comprar se você quiser um souvenir, olha que bonito. Camisetinhas. Olha que moletom legal, ó, $49. Muito bonito, hein? No último vídeo lá da Universidade de Calgary, a gente foi filmar na loja, tomamos uma bronca. Nossa, aqui é o pessoal mais tranquilo. O pessoal mais tranquilinho. Aqui esse é o main hallway, né, da faculdade, então... E esse é o prédio principal. Você vê que eu te falei do Rec Center e o prédio principal. Eu vim trabalhar como server em um prédio bem moderno, mais novo. Ali pro outro lado. Ah, entendi. Aí, Tá, em veio julho, off-season, veio off-season, tava treinando, tava jogando, me preparando para essa temporada do ano passado. Em julho, eu rompi o tendão patelar, mais conhecido como a lesão do Ronaldo, fenômeno, praticamente. Então eu fui cabecear uma bola e simplesmente meu tendão se partiu. Na hora que você subiu? Na hora que eu subi, isso. Muita pressão, muita força. Aí já foi. Aí me joguei no chão, fui pra casa, comecei a chorar, desesperar. E aí fui no médico no dia seguinte, numa walk-in. Walk-in é como se fosse uma clínica, né, geral. Eles tem um Starbuckzinho aqui também. Esse é o café do patrão. É, Dia do pagamento, você vem no café do patrão. Fim de mês, você vai no... Nossa, agora eu tô mais ou menos lembrado. Acho que eu já entrei aqui uma vez. Aí a parte de admissions é ali, a parte de registration e etc. é ali. Vamos sair aqui. Lá. Aí só para explicar, essa é, digamos que a entrada principal da faculdade. Porque aqui a gente tem a entrada para o prédio principal, aqui atrás da gente, que é o East Gate. Aqui é o prédio de artes, que não é um prédio mais antigo, eu diria. Olha só.
E aquele prédio lá de trás, espelhado, é a biblioteca. Ah, Acho que é o prédio mais novo aqui da faculdade. entendi. Ali é o prédio de business, é o BSET School of Business, ou Business School, alguma coisa assim. Aham. E ali, se eu não me engano, é onde você veio. É ali que eu trabalhei. Isso. E eu lembro que tinha acabado o açúcar lá e a gente não tinha para servir alguma coisa. Aham. Aí eu atravessei, vim até aqui, vim pedir ali no Tim Hortons. Os caras me deram, me doaram. Ah, os caras Falou, são bons demais. doaram um pacotão de açúcar. Daí a gente voltou lá, montou, porque o manager tinha esquecido lá Aham. na cozinha, lá na Great, lá no Spruce Meadows. Uhum. Aqui, ó, se quiser dar um 360, é bem bacana. Aí, ó. Girar tudo. E ali, aqui tem o Business School, Baita espaço, né, cara? prédio Que principal. dia lindo, hein? Tá. Esse sol de Calgary O fica sol tá baixo, dando- que cega a gente. Aí, pois é, aí eu tive a minha lesão, fui numa walk-in no dia seguinte, me pediram uma ressonância magnética e foi constatada essa lesão, foi uma ruptura completa do tendão patelar. Para vocês cientistas aí que estão acompanhando, fiquem à vontade. E aí liguei para a Sports Doctor que a gente tem, né, a médica esportiva do time. Ela falou, ligou para os cirurgiões e eu consegui ir no cirurgião 2 dias depois. Fui lá, ele viu as imagens, viu tudo, falou, realmente, você rompeu o seu tendão e tal, mas não se preocupa não, você é mais que recomendado você fazer cirurgia. E fiz a cirurgia no dia seguinte. Jura? Juro. Caramba, eles... Deixa eu ver se tá aberto. Tá, Fica à vontade. obrigado. Aí aqui a gente tem mais como se fosse centro de convenção, sabe? É muito bonito esse prédio. Aqui ele é bem... Ah, que legal. Então aqui é geralmente onde tem celebrações, etc, nesse Ross Glen Hall. Foi aí mesmo que a gente serviu aí um monte de pessoas. Aí... Ei, galerinha, cada memória parece que eu cheguei ontem, às vezes, ao mesmo tempo parece que eu já vivo a vida inteira, porque o que tem de história para contar. Não é? Montamos uma mesa aqui, um monte de comida boa. Sim, cara. aqui fica um mais monte legal de de coisa. trabalhar de server, adivinha? Comer. É demais. Nossa, Depois, demais. você também já pegou Já. um shift lá na mesma empresa lá, todo mundo Demais. chega aqui. Aqui, ó, o tamanho do hall aqui, ó. Muito legal. E... Pois é, aí... 2 dias... Aí no dia seguinte fiz a minha cirurgia. Tudo... Não tive gasto nenhum, que foi algo impressionante. Que assim, que eu Rápido, né? cheguei no hospital, tudo muito bonito, tudo os médicos chegam de terno, com assistentes. Tô te seguindo, hein? Ah, tranquilo. E o médico chega de terno, chega de tudo. Eu falei, ó... Falando, não, a gente vai fazer isso, mostrou como é que era a cirurgia. Vamos sempre aqui. Fizeram a cirurgia e deu bom? E fizeram, e deu bom. Graças Aí, a Deus. a cirurgia foi rápida, só o processo de reabilitação. Que é demorado. Certo. Mas, aí estou já há 7 meses, mais ou menos, que isso aconteceu. E eu tô na fase final agora da reabilitação para poder voltar a jogar, se Deus quiser. Fisioterapia. Fisioterapia. Qual joelho que é? Joelho esquerdo aqui, ó. Tem até uma cicatrizinha aqui. Estou ficar mais bonitinho. Pô, que legal, cara. E assim, ó, tô torcendo pra você recuperar. Já tá Muito recuperado praticamente. Já, tá já. 85%. 85, 84 e 90. Coisa boa. Vai brilhar aí se Deus quiser. Se Deus quiser. Só recapitulando, o seu curso, então, é um bachelor de 4 anos. Isso, é um bachelor de 4 anos Aham. em Physical Literacy, então Boa. do departamento de saúde, de atividade física e saúde, né? Tentando traduzir as coisas. Não, boa. Falar um pouquinho do recomeço aqui no Canadá. E chegou sua esposa. Aí chegou minha esposa. Como que foi essa adaptação aí? Ela sempre te apoiou no projeto, parceira? Sempre apoiou no projeto desde os Estados Unidos. Surgiu essa oportunidade. Ficaram muito tempo separados, né? Ficamos, bastante. Era só temporada sim, temporada não, né? Eu ia estudar e voltava nas férias. Caramba. Então, ela sempre apoiou.
a gente descobriu que íamos ser pais, vamos dizer assim, entre um ano e outro nos Estados Unidos. Tá. Então, ainda mais na minha transferência, a gente optou por uma cidade melhor estruturada para que a gente pudesse se mudar todos juntos. Porque eu não ia conseguir ficar longe deles e ficar nessa de estudar e voltar, estudar e voltar. Certo. Então, quando surgiu Calgary, eu falei, ó, uma cidade grande. Eu não tinha muito conhecimento também da cidade. É uma cidade grande, diferente da que eu estava. Poucos anos atrás ninguém falava de Calgary. Poucos anos atrás ninguém. Não tinha nem vídeo no YouTube, não tinha nada. Tinha pouquíssimo material. E aí? Aí, desde o momento que a faculdade enviou a proposta, enviou a apresentação, mostrou tudo, como que era o programa, a gente... Falei, dinossauro aqui, cara. Volta e meia tem exposições aqui. Muito legal. Ela comprou o plano. Sempre comprou o plano. Coisa boa. Ela chegou aqui e a adaptação dela foi tranquila? Foi tranquila. Ela tem um curso de inglês do Brasil, mas bem... como que eu posso falar? Às vezes me foge a palavra em português. Meio enferrujado, sabe? Então... Rusty. É isso que eu tava aqui, Rusty, o que é Rusty? Mas estava meio enferrujado. Então, a prática, a partir do momento que ela veio, ela começou a trabalhar pela Great Events. Pela Great Events, tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Trabalha com a Liege, né? Isso, com a Liege. Que massa demais. Não é aqui, não é em outro lugar. É em outro lugar. Isso. Daí... A adaptação do seu filho, como é que foi? Ele chegou aqui com que idade? Uma das principais preocupações nossas era a adaptação dele, para ele era bebê de pandemia, vamos dizer assim. É verdade. Ficando o tempo todo dentro de casa com a gente, com os avós, com os pais, com toda a família, e vim para cá. Mas foi super boa. Ele tá nevando, tá fazendo menos 30, ele quer ir pra neve, quer se curtir? jogar Que e quer idade curtir. que ele tá? Ele vai fazer 3 agora. Ele vai fazer 3. Ele chegou com 2. Uhum. Chegou com 1 e pouco. Chegou do tamanho do Joshua, assim, mais ou menos. Vai fazer 20 meses agora. Desse jeito foi. Caraca. Aí a gente chegou em janeiro, ele fez 2 em março. Uhum. E a adaptação foi super boa. A gente conseguiu. Escola, tranquilo. Sorte, a gente conseguiu uma daycare. A Free to Be Kids. Ah, da Karina. Vai ser amigo do Josh lá. Eles vão estar juntos, então. Vão estar lá juntos. Cara, coisa boa. Coisa boa. E assim, a Manu, ela sempre pesquisou bastante o canal de vocês. Deixa eu fazer uma pausa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da Karina Carvalho, nossa amiga que é pedagoga e tem uma daycare, vou deixar um vídeo aí para vocês verem aí. Super aconselhado. Que a Bruna gravou lá, maravilhoso. Muito bom. E aí? E a Manu já pesquisava tanto vocês quanto a Free to Be Kids no Brasil. Olha, que desde legal. o Brasil. E calhou da gente alugar o nosso primeiro apartamento do lado da Free to Be Kids. Nossa, verdade. Sem saber de nada e tal. O mundo é pequeno. Você vê como é. O apartamento que ele alugou primeiro é o que um amigo agora está morando. Que esses dias eu fui buscar através do Tio Canada Experience, o Éder. E aí depois eu fui descobrir que era o apartamento dele. Era o apartamento nosso, a gente que passou para ele. Que loucura. Esse lugarzinho amado. Nossa, o meu relógio está até marcando aqui um treino de caminhada. Aí, ó. Nossa, imagina eu todo dia indo para lá. Era grande, andamos bastante já. Aí... Então adaptou todo mundo bem? Adaptou todo mundo bem. Eu vim sozinho, consegui ver um lugar pra gente morar. Vi mais ou menos como é que era a faixa de preço dos alimentos, que vocês estão mais que masters nisso aí. Ajuda bastante, né? Saber demais. Quanto vai gastar de supermercado. Acho que é um dos medos do pessoal. Aí tem uma playlist só de supermercado. Tem, gente. Pois é. A gente se baseou muito nela também. E foi isso. Aí passamos esse primeiro ano. O Joaquim foi para daycare. Manu conseguiu se desenvolver no trabalho. Eu voltei, né? Depois que aconteceu isso aqui, estou conseguindo voltar às minhas atividades. Agora a gente vai para outra parte do vídeo de carro que a gente vai rodar aqui a universidade. Eu vou ter o cinto aqui que eu estou um pouco preocupado. O cara deixar uma multa aqui para mim, né? E eu bati no microfone, fiz barulho, desculpa aí. Então, pessoal, faz uma pausa aí, já que a gente vai mudar aqui de cenário. Dá um like nesse vídeo, merece um like, né? Pô, demais. Deixa uma mensagem no vídeo aí, não é para julgar, né? Eu tô aqui nervoso falando aqui, expor minha vida, não. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Então vamos nessa aqui, a gente vai dar um rolê para você ver por fora aqui, aproveitando que tá um dia muito bonito. Onde que sai aqui na esquerda. Então vamos falar um pouquinho de custo de vida. Custo de vida era uma coisa que atraía você quando você estava no plano? Com certeza, né? Porque até então a gente
A gente conseguia viver muito bem no Brasil, por conta das nossas famílias, mas a gente sempre prezava pelo nosso, né, de conseguir o nosso e poder viver com o que a gente, né, produz. Então, com certeza, a partir do momento que a gente viu que Calgary, dentre as outras metrópoles, vamos dizer assim, tinha... Aí você pode subir aqui à direita. Tinha outro... Custo de vida tinha um custo de vida mais affordable, né, mais não sei a palavra. acessível. Acessível, isso. Barato, acessível. Isso. Então, com certeza, isso pesou muito para a nossa escolha. Vira direita. Aí você pode virar direita, isso. Aí eu havia recebido uma proposta de uma universidade em British Columbia também. Só que uma cidade pequena, e acredito que em British Columbia também seria um pouco mais cara. Então, tanto para para nossa adaptação, para as oportunidades de emprego para mim, quanto para Manu, pesou muito o fato de Calgary ser uma cidade grande, né? E vamos lá, então, quanto que você pagou de aluguel, o primeiro aluguel, e depois você mudou? O primeiro aluguel meu foi na casa de $1.000, tinha heat, que é o aquecimento, e água incluso. Barato, hein? Barato. Um quarto? Um quarto só, isso. A gente optou por um quarto porque... Bem localizado? Bem localizado, do lado do Chinook Mall. Tinha que se o principal shopping. Isso, é o shopping dos jovens aqui, né, que a gente fala. Só para também se situar, a gente tá rodeando aqui, a faculdade está aqui na direita, e essa aqui é praticamente o neighborhood. Queria passar naquela avenidinha central, é por aqui que vira? Você pode vir aqui, que a gente pode... Só para mostrar um pouquinho, daí depois a gente vai entrar nos bairros aqui, tipo, meio que moradia estudantil, não sei se tem... A gente vai pro Residence, aqui na esquerda. E aí, então, tava pagando $1.000. Pagando $1.000. E de eletricidade era por fora, mas a eletricidade a gente... Tinha mês que a eletricidade vinha $6. Tinha mês que a eletricidade vinha 20, mas em média eu vou colocar ali $20 a $25 por mês. Tá. Super tranquilo também. Mas daí agora vamos pro aluguel atual 2023. Aluguel atual. A gente mudou para um apartamento de 2 quartos. Também do lado do Chinook Mall, porque a gente adorou, né? O bairro é super... Você pode ver aqui. Aqui a gente tem uns offices ali, tudo dormitório das... Parecendo uma vila militar. É uma vilinha, né? A escola de cadetes lá que eu servi era tipo assim. Era tipo assim? Parecia. Aqui é o East Residence, então a gente tem umas casinhas, tem umas... É para aluno ou para professor? Para aluno. Tudo para aluno. E do outro lado tem outro residence que é aí já tem um apartamento, é um pouco mais novo. Vocês estão anotando aí o custo de vida. Então, 1.400 o aluguel. 1.450 agora o aluguel com todas as utilities inclusas. E detalhe, olha que curioso, ele mudou do apartamento de 1 quarto e esses dias eu recebi o Éder, chegou aqui, eu fui fazer um dia com ele, né, do Canada Experience, recepcionar ele e tal, e deixei ele nesse apartamento. Depois eu descobri que era o apartamento que era nosso. Cara, o mundo é muito pequeno, cara. Quando muito louco, a gente também descobriu quando você foi receber ele, que a gente falou, a gente vai passar para outro brasileiro, se você quiser fazer a volta, aqui não tem saída, só realmente o residence para você ver como é que é. Tá. A escola de cadetes aqui que a gente tem. Então, daí você conheceu ele. Aí conheci, eu sabia. Gravar com ele, veio de PR sozinho, cara, é uma história bem legal. Ele é guerreiro. Guerreiro, hein? Guerreiro. Mas beleza. E mercado, quanto que vocês gastam por mês? Mercado cresceu muito, né? Subiu pelo menos 30%. Aumentou muito o mercado. Eu fiz até um vídeo comparando o preço que a gente pagava nas coisas no primeiro ano com agora. Deixar por aí para vocês assistirem depois. O Costco ajuda bastante, né? Mas... Quanto que vocês gastam? Varia muito. Quando a gente faz uma compra maior, que a gente precisa, né, repor arroz, essas coisas, a gente vai para 400 e poucos, que é bem tranquilo. A gente por mês ou numa compra? Não entendi. Numa compra. Tá, na compra. Isso. No final do mês dá quanto? No final do mês a gente vai para uns 500, 600. Não é porque a gente consegue controlar legal. Mas... tô gastando demais, então. O gastos a gente varia bastante porque a gente também consegue controlar legal. Às vezes tem vezes que eu como aqui na própria faculdade. Então, por conta dos schedules, a gente consegue diversificar bastante, sabe? Às vezes a gente faz uma compra na Dollarama. A Dollarama ajuda a gente bastante. Seguro de AP é baratinho, seguro né? é $20. Esse valor é baratinho. Isso aí é bem tranquilo. Quanto que vocês gastam de celulares?
Celulares, a gente... Você pode continuar aqui na direita. Tá. Que a gente vai pra lá. Celulares, a gente tem o plano que é ilimitado, mas que não é ilimitado, né? De 25 gigas. Só não para o WhatsApp. Só não para o WhatsApp. Aí, se não me engano, é $45 cada. A gente conseguiu uma promoção aí e tal. Vai virar aqui? Isso, você pode virar aqui. E de internet, etc. gigas por 90 e pouco. Então no final vai dar uns 150, $160 por mês. Certo. Carro, vocês têm, paga parcela, paga estacionamento? Carro a gente tem, a gente não paga estacionamento, que está incluso no nosso aluguel. Aqui é a biblioteca. Ah, bonito, hein? Ela é bem... se quiser entrar aqui, pode entrar aqui na direita. Tá. Ela... Então a vaga, né, a nossa garagem, outside, ela já está inclusa no aluguel. E o carro a gente quitou de uma vez, a gente não paga parcela. Tá. Nosso carro foi 9 mil uns quebrados, 9 mil e pouquinho. Paga seguro? Pagamos seguro por volta de 100 não. Acho que ficou dos... Nossa, esse prédio é bonito também, hein? É o prédio que a gente tava, é o do centro de convenção, que a gente entrou por último. Ah, só que a gente tava por dentro. A gente tava por dentro, a gente entrou na entrada secundária. É que é como se fosse a avenida que você falou, central. Então por volta de $200, 200 e pouco, porque eu ainda sou ainda sou tratado como new driver, né? Então eu ainda não tirei a carteira de Alberta. Não, mas tá pagando bem, tá pagando o valor, cara, podia ser pior, 200, acredite. 210 por aí. Acredite, podia E é um ser carrinho pior. pequeno, a gente tem um carrinho pequeno, né, pra commute, que eu tenho que trabalhar lá em Northwest todo dia. Então ele ajuda bastante. Não, legal. Lazer, quanto que vocês gastam de lazer por mês? O nosso lazer é comer, né? Graças a Deus. A gente vai comer. Mas a gente gasta... A gente tem uma mania feia de ir todo domingo no McDonald's. A gente tem essa mania feia. Mas que a gente adora. Mas a gente reserva ali uns 150, 200, bem tranquilo. Por mês? Por mês, isso. Ah, legal, você vê? Comer uma pizza, às vezes. Por mais que subiu o custo de vida, ainda... A gente consegue lidar bem, consegue lidar legal. Esse é o Business, Bisset School Business, que é um dos prédios que eu falei. Também é bem novo, bem bacana. Deixa eu mostrar aqui assim, ó. Isso. E aqui, na frente, é o nosso campo. Desculpa aí pelo barulho. Né? Aqui na frente ali, ó, é o nosso campo. Ali que joga. É ali que joga. E é o vento que tá vindo um Tá um ventinho ventinho legal. Então a gente tava ali é o Rec Center, você quiser ver aqui. Aí aqui é o campo. Então só pra você meio que se situar, é meio que um labirintinho, uma altura, mas depois você se acostuma. Aí aqui a gente tem o campo principal de jogo, que tá, né, neve até uns... Peraí, vamos fazer se assim, quiser parar vou aqui. estacionar aqui, vou baixar essa sua janela aqui. Baixei. Então a gente tem nosso campo principal, que é esse aqui, mais que né, cheio de neve. A gente tem mais 3 campos lá pra cima de treino. Certo. Que a gente utiliza. E mais um campo menorzinho aqui que também a gente utiliza. Então são ao todo 5 campos que a gente tem de estrutura aí pra utilizar. Olha que beleza. Cara, tô usando o celular do convidado aqui pra gravar, porque esqueci o meu. Estruturas milenárias. Mas... Quanto que dá então de total de custo de vida? Total de custo de vida, vamos botar aí 1.000. E tem a daycare, claro. Ah, verdade, bem importante. Que é um dos principais. A gente conseguiu 2 grants, duas ajudas de custo, né? Vamos colocar assim. Que de 1.320 caiu para $552. Então, quanto tempo ele fica na daycare? Ele fica full time. O dia inteiro. Ajuda bastante. Você pode virar para a esquerda. Perdão. Não dá tempo. Então no total a gente tem 1.450 mais 500 e pouco, aí dá 2.000. Mais comida 2.500, mais seguros e etc. 2.900, 3? Uns 3 e pouquinho. 3 e pouquinho, vamos dizer assim, isso. Sempre dá uma variação, né? Sempre varia um pouquinho. Então uma família com uma criança pequena e olha que tá colocando aí a daycare, tá com custo de vida bom, hein? Tá bom. Cara, para finalizar aí, a nossa conversa tá boa, mas nossa, eu
fiquei apaixonado aqui pelo campus aqui, é muito bonito. E um dos que eu tava até Andar de conversando... bicicleta aqui dentro, pra eu Ixi, conhecer. bom demais. É. Uma coisa que eu tava até conversando off-cameras, que foi o motivo de eu ter escolhido a Mount Royal, foi pelo fato dela ser um pouco menor. Acho que vocês viram um vídeo da Universidade de Calgary. Lá é como se fosse um bairro, né, de Calgary. Lá é gigantesco. A praça de alimentação lá estava mais movimentada do que a do shopping. Nossa, tem até a nossa pracinha de alimentação aqui também, que eu esqueci de mostrar. Mas deixa pra próxima. Eu achei que a gente tinha passado por ela. Não, tem uma maior. Tem uma maior. Tá. Parece um shoppingzinho também. Aí você vê aqui, esquece. Depois você manda um videozinho de stories. Vou mandar um stories pra vocês. Foi justamente esse aspecto menor dela, onde eu consigo me relacionar com o staff, eu consigo me relacionar com o professor, sou tratado pelo nome e tal, não de forma alguma dizendo que os outros lugares não funcionam assim, mas eu me adapto melhor dessa forma, me adapto melhor assim com ambientes menores, até Calgary, esse fato de ser uma cidade mais pacata, mais comunidade, que também favorece bastante a nós. Então... Não, boa. Eu ia perguntar, para fechar as últimas perguntas, a primeira era o que vocês acharam de Calgary nas primeiras impressões? Primeiras impressões, foi um pouco assustador, porque a gente não tinha conhecimento, a gente nunca tinha vindo em Calgary, nunca tinha vindo em Canadá em si, e a questão do clima, né? O clima sempre foi um tabu. Eu já estava acostumado porque onde eu fiz college já era bem frio, então eu peguei um -18. Qual o lugar que era que Era em Nebraska, no estado de Nebraska, era no meio do nada, praticamente. Acho que eu já vi alguns filmes de frio lá. Provavelmente. Era minha faculdade, rodeado de plantação de milho. Nossa. Era isso, praticamente. Então, o frio para mim não foi tanto, mas tanto para ela quanto para ele, se quiser entrar aqui, pode entrar. Assustaram um pouquinho. Mas nada que um casaco, um bom casaco não resolva. Tudo questão de layers, né? De camadas. Tudo questão de layers, isso. Então, a adaptação foi super bem. Ela chegou em dezembro também, né? Ela chegou em janeiro. Bem um mês mais frio. Foi um mêsinho legal, então ela chegou na... E provavelmente não foi igual esse janeiro, porque esse janeiro aqui tá parecendo abril. Tá parecendo um springzinho tranquilo. Mas a adaptação foi super boa, Manu é apaixonado por Calgary. Eu também, todos me perguntam. Aqui, né? Isso. Você pensa em ficar, você pensa... Eu ia te perguntar isso, vocês vieram para ficar? Viemos para ficar, é o nosso plano principal, obviamente que a gente vai, né, step by step. A gente não quer avançar nem queimar nenhuma etapa. E como a Mount Royal ela é uma universidade pública que oferece o PGWP, que é ela é uma Designated Post-Secondary Institution. Isso. Sempre quando vocês estiverem vendo aí, pessoal, colleges, essas paradas aí para estudar aqui, o importante é ter esse PGWP. Desculpa te interromper, mas eu acho que essa informação é bem importante. Isso, é bem importante. Para ela oferecer o Post-Graduation Work Permit, que é o que vai te ajudar a dar um gás para conseguir migrar, ela precisa ser uma Designated Post-Secondary Institution. Isso. Às vezes até um curso ou outro dentro de um privado, de um colégio privado oferece, porque, por exemplo, tem um curso lá de cirurgia, não sei o que lá, que não dá para ter num colégio público, mas o governo quer que aquele tenha, então, mas 98,99% são colleges e universidades públicas, e aí pode continuar. E a Mount Royal é uma delas. É uma delas, tanto que até quando eu cheguei, uma das primeiras reuniões que eu tive era se eu queria aplicar... Isso, pode estacionar aqui. Era se eu queria aplicar para o GWP, se eu queria continuar, pode entrar. Então já foi uma opção que me foi dada, vamos dizer assim. Aqui é só passar, pode ficar. Veio para ficar. E viemos para ficar, é o nosso plano principal. Então a gente tem o PGWP, a gente tem a questão do Express Entry, que todos estão mais que safos nessa questão aí com os vídeos. Eu recomendar mais um vídeo. Gravei esses dias com a Renata da Go North e a gente fala sobre os processos de imigração e os caminhos de Alberta. Esse vídeo vai ajudar muita gente, até mesmo você depois de assistir lá, é uma boa. Com certeza. E beleza. Viver em Calgary sem carro é possível? O que você acha? Eu acho que é possível de acordo com as suas necessidades, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, a minha situação. O lugar que a gente optou por alugar, eu peguei a linha de ônibus daqui da faculdade, via todas as rotas dela e fui meio que mapeando onde tinha lugar
que eu pudesse alugar, Uhum. perto de pontos de ônibus ou pontos de trem. E graças a Deus eu achei um que eu tenho um ponto de ônibus na frente da minha casa, que eu saio, pego o ônibus, me deixa dentro da faculdade, volto, pego dentro da faculdade, me deixa na frente de casa. Tranquilo. Então, para mim, eu não precisava de carro, tanto que, às vezes, o carro, na grande maioria das vezes, fica com a Manu, o carro, para ela ir trabalhar, Uhum. e eu venho e utilizo o transporte público. Então, por conta do trabalho, aí eu precisei do carro. Então, vai depender das suas demandas, né? Vai depender das suas necessidades. Mas, por exemplo, morar num lugar estratégico é muito bom. É muito importante, né? E morar perto do college, Ajuda bastante. você Ajuda legal. considera aqui perto ou longe de onde você mora? Da onde eu moro, de carro, vamos lá, de carro dá 6 minutos, 7 É minutos. muito perto. E Eu achei de até que ônibus, ia demorar mais pra eu chegar aqui. A hora que eu falei que tava saindo de aqui é casa, a hora que bem... eu pus o GPS dava 10 minutos, porque pega a Crow Child ali. Isso, você pode vir tanto pela Crowchild, você pode vir pela Glamour, você pode vir pela... Que calor que tá nessa cidade hoje, velho. Tá, Inverno. nossa, tá bom demais. Então, sim, morar perto da faculdade vale a pena, mas essa dica que eu dou, como eu fiz, é ver mapear o transporte, que pelo menos aqui na Mount Royal, ela é bem... Tem acho que umas 8, 9 rotas que param aqui. Bastante coisa. Mas o Citroën não vem aqui. Citroën não vem aqui. Ele passa na universidade, mas não passa aqui. Isso. Maravilha. Para fechar com chave de ouro, se Vamos você lá. pudesse voltar atrás e dar uma Nossa. dica para você mesmo, lá do passado, mas com o conhecimento que você tem hoje, que dica que você daria? Ai, perguntas challenging, né? Essa daqui é traduzindo, que conselho você dá aí para quem está Que conselho eu dou? para quem está nessa empreitada, está procurando aí vir para fora do país, está procurando bolsa? Eu acho que principalmente eu começaria o quanto antes buscar Calgary ou buscar o Canadá. Se eu tivesse opção, se eu tivesse conhecimento de como a minha vida está sendo agora, de como as oportunidades iriam aparecer, eu com certeza, ao invés de buscar, por exemplo, Estados Unidos, no primeiro momento, eu buscaria aqui. Então, assim, tenho mais conhecimento, questão de estudante atleta, etc. Busque o Canadá. O Canadá é eu acho que é um canal, eu acho que é uma cidade assim que oferece oportunidades incríveis de você se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Então eu buscaria o Canadá antes, acredito. É importante essa dica. Continuar, então começar o quanto antes. Você realmente tem... É porque aqui você vem com a bolsa de atletas, você vê um fim, um caminho para emigrar. Isso, perfeito. Nos Estados Unidos não é tão claro, né? Não, de forma alguma. E também, até por isso, né? Porque eu passaria 2 anos nos Estados Unidos e eu acho que muito provavelmente eu voltaria para o Brasil. E era a partir do momento que a gente entrou, né? Que eu comecei esse processo, falei, quero ver até onde a gente vai. Se Deus quiser, tanto pela questão da segurança, quanto a questão da oportunidade de emprego, questão de poder viver, poder arcar com nossos custos, com o nosso trabalho, que no Brasil, infelizmente, está sendo mais e mais difícil. Então, tudo isso conta. Então, sim, acho que o quanto antes eu buscaria essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora. E Maravilha. não somente como uma experiência, mas sim como um plano de vida. Baita dica. Meu amigo, obrigado, viu? Sempre cara? precisar, estamos aí. Deus abençoe muito você, A todos sua família, nós. sua história. Pessoal, agradeço vocês aí que assistiram esse vídeo. Também desejo muito sucesso na caminhada, na jornada de vocês aí, na busca, para que cidade que for, não é que a gente está dizendo que só Calgary funciona, funcionou muito bem para a gente, vocês já perceberam, mas você vai descobrir se funciona para você. Que Deus abra as portas aí, perseverem. Se está no seu coração esse sonho, vale a pena. Se você quer e tem esse sonho, eu acho assim que nós não deixa para depois não. E estamos aqui para ajudar, né? Com estamos certeza, aqui pra... com certeza. Tem bastante informação aqui no canal, maratonem os vídeos. Tem o grupo do Telegram lá, onde eu mando notícias, mando um monte de coisa, mando wallpaper direto lá. O link está aqui embaixo. Uma comunidade bem bacana, a galera trocando ideia, trocando informação lá. Isso prova que minha esposa, né? Tá lá também? Eu acho que ela estava lá. Então ela já vem mais preparada que eu mesmo. Então... Show de bola. Pessoal, dá um like aí, se inscreve, compartilha e até a próxima. Gente, fui. Tchau, tchau. Valeu, Ricardo. Até mais. Tamo junto.